Os irmãos podem sentar um instante. Vamos receber nosso amigo querido, pastor Roberto de Lucena, aplaudindo o Senhor. Irmãos e amigos, bom dia para vocês. Paz do Senhor Jesus com vocês. Estou alegre de revê-los. Eu celebro a Deus este privilégio de podermos nos reunir aqui com centenas de irmãos que são líderes e são príncipes desta igreja no estado de São Paulo e que não se reúnem para atender uma convocação. Isso torna esta reunião uma reunião mais importante. Porque toda reunião que temos por força de convocação é importante. Mas aquela que acontece por força do amor é mais importante. Nós estamos aqui atendendo um convite, porque o convite deste homem para nós ganha, depois de tantos anos, o peso de convocação. Há pessoas que uma convocação não tem quase valor, a não ser o valor da obrigação. Há pessoas que se tornam tão caras para nós, que um olhar se torna uma ordem. E nós temos tido o privilégio de servir ao Senhor, ao lado do pastor Bergamin. Ele é um tesouro que a nossa igreja tem. Nós temos grandes igrejas nesse país, fazendo grandes trabalhos. Nós temos grandes denominações fazendo coisas muito grandes. Nem sempre grandes coisas, mas às vezes coisas grandes. Mas nenhuma delas tem Luiz Bergamin. Ele é nosso, ainda bem. E eu quero celebrar a Deus por Luiz Bergamin. Quero celebrar a Deus também pelo pastor Orlando Silva, que nos deu o presente de, depois de décadas de ministério e de passar pela presidência da igreja, passar pelas esferas de liderança, manter o seu coração e a sua essência. Isso não é fácil. É um grande desafio passar por postos de liderança sem perder a essência. Eu celebro a Deus pela vida do pastor Orlando, porque conheço o pastor Orlando desde 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos de idade, porque ele foi pastor do meu pai. Ele era o pastor em Poá, onde hoje está o pastor Castor. E naquela época o seu auxiliar em Poá era pastor Luiz Paduan. E ele era o pastor do meu pai, porque Santa Isabel era congregação de Poá. E quando ele foi para São Miguel Paulista, meu pai foi chamado à convenção. Nós vamos dar autonomia para vocês, Santa Isabel. Meu pai disse, não quero autonomia, quero continuar congregação, pastor Orlando. Onde ele vai? São Miguel. Aí Santa Isabel ficou por alguns anos congregação de São Miguel Paulista, por causa do respeito que meu pai tinha por ele. E era uma festa quando o pastor Orlando chegava em Santa Isabel com um Fusca branco, com bíblias e inários. Então, quando ele chegava, as pessoas que iam, tinham pessoas na igreja só quando ele ia. A igreja enchia. E eu me lembro da pregação que o pastor Orlando fez. Eu tinha 11 para 12 anos, na passagem de ano, que ele passava em todas as congregações. Ele foi a Santa Isabel e pregou, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aquela mensagem, ela norteou boa parte da minha vida. Então eu celebro a Deus por estes 2
santos homens, santos apóstolos, que são colunas da nossa obra, independentemente da condição de presidência ou não. A presidência é temporária. A condição do reconhecimento apostólico que nós temos com eles é uma condição que Deus conferiu e nós reconhecemos através do tempo. Isso não depende de mandato e nem de eleição. E eu quero que vocês celebrem com palmas a vida desses dois príncipes do Senhor. Isso é uma segurança para nós. Ao lado deles eu vejo outro amigo, Pastor Paulo. Pastor Paulo, a segunda igreja dele é o Brasil para Cristo. Eu não sei se ele sabia. Se ele não sabia, ele está sabendo agora. Nós amamos você. Você é uma riqueza, é um presente. E todas as vezes que você sai lá de Maringá, no Paraná, para estar conosco, você sempre nos deixa melhores do que nós estamos quando você chegou. Obrigado, Paulo, pela sua vida. Obrigado pela sua vida. Nós amamos você. Estar aqui com vocês, Pastor Marcos Miranda, meu companheiro, os irmãos, Pastor José Pedro, que é meu filho. Estar aqui junto com vocês, Pastor Gentil, nosso patriarca. Tantos aqui que eu poderia citar nome de um por um e citar muitas histórias. É um presente e uma honra. É uma honra poder servir vocês agora com uma reflexão. Eu não quero ter a ousadia de pretender pregar para vocês. Eu estou trazendo uma reflexão esta manhã. Eu estava pensando sobre um personagem bíblico, um personagem que eu gostaria de ouvir hoje. Se nós pudéssemos convidar, se Pastor Bergamin me permitisse fazer parte da comissão que organizou esse evento e me permitisse sugerir um nome. Eu fiquei pensando qual era o nome da Bíblia que eu sugeriria. E em todo o Novo Testamento, lógico, tirando a pessoa bendita do Senhor Jesus, em todo o Novo Testamento, fiquei pensando em nomes ilustres de irmãos a quem eu respeito, em quem eu me inspiro, mas nenhum deles seria um nome que eu gostaria de sugerir para vir aqui hoje. Pensei também no Primeiro Testamento e eu vi nomes tão pesados, nomes que eu nem vou citar, para não, como eu não iria convidá-los, eu não vou citar, mas nomes tão pesados, tão importantes, nomes por quem eu tenho um grande respeito, mas há um determinado momento no ministério que eu não me sentaria com um operador de milagres. Há um determinado momento no ministério que a vontade não é sentar com uma pessoa que abra um mar vermelho, com uma pessoa que faça chover fogo do céu. Tem momentos que dá vontade, que nós precisamos, que nós queremos. Há momentos no ministério que a vontade não é sentar com um homem que pegou uma queixada de jumento e lutou, foi um grande guerreiro. Há momentos que a gente tem vontade de sentar com um homem que terminou bem, que terminou certo, que viveu bem, cuja vida deu certo. E eu tive muita vontade de convidar para vir falar com a gente hoje Josué. E eu cheguei aqui, o Josué estava falando. Mas não é esse Josué que falou tão bem, que nos abençoou tanto. O Josué que eu
quero convidar para falar com a gente hoje aqui é o irmão Josué, sucessor de Moisés. É interessante que ele termina a vida dele sem um título. Nunca foi chamado de profeta. Como Moisés, por exemplo, a quem foi concedido um reconhecimento tão grande que a respeito dele se disse que depois dele se levantaria um profeta maior do que ele. Ou seja, Moisés foi considerado por Deus o maior de todos os profetas, superado apenas por Jesus. Josué não terminou a vida com um título. E é interessante que hoje uma acirrada luta por títulos. Agora na Expo, um irmão querido, muita gente tem algumas dificuldades com ele, mas ele é meu querido. E ele veio falar comigo para marcar o dia que vai me consagrar a uma determinada função. Eu dei um beijo, agradeci e saí fora. Josué nunca buscou título, ele não quis suceder Moisés, ele nunca aspirou liderança. E quando você pensa na história de Josué, você não se lembra de um sermão que ele tenha proferido, uma mensagem profética que ele tenha entregue, que tenha marcado o ministério dele. Você não se lembra de alguma coisa que ele tenha dito? Talvez a palavra dele que ele tenha dito que tenha mais marcado, talvez a única, seja nesse momento do final, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só isso. Ninguém se lembra de uma grande mensagem, de um grande sermão. E aí eu fiquei pensando sobre isso. De que maneira eu quero ser lembrado? O que eu quero deixar? Fiquei pensando de que maneira nossos ministérios serão lembrados. Eu estava numa reunião política com um líder político do Brasil. Ele não é um homem santo. E eu estava sentado com ele. Então, alguém naquela mesa disse: pastor, eu preciso contar um testemunho. Tá bom, está melhorando. Não é uma reunião espiritual. O homem que está sentado aqui não é santo. E a melhor maneira de dizer certas coisas é que a pessoa não é santa. E aí, uma pessoa à mesa já pediu para contar um testemunho. Está melhorando. Ele disse assim: eu preciso falar sobre o missionário Manuel de Melo. Sim, senhor. Ele falou: pastor, eu estudei na França. Eu fiz sociologia, psicologia. Eu sou uma liderança aqui ao lado. Aí ele citou essa figura não santa. Aí ele disse: sabe por que eu estudei? Porque Manuel de Melo me deu uma bolsa de estudo. Ele nunca foi irmão nosso, ele nunca serviu a Deus em nossa igreja, não era evangélico, mas na juventude dele, aquele moço rebelde, aquele moço problemático, foi chamado pelo missionário Manuel de Melo e ganhou uma bolsa. E foi para a França, estudou. E hoje é um homem que está fazendo um trabalho social no país, porque um dia
ele se encontrou com um homem que não marcou a vida dele pelas suas pregações, como marcou as nossas, mas que estendeu a mão. Eu estava na Expo ainda e encontrei um pastor batista. Eu amo os irmãos batistas. Até porque eu tenho uma dívida enorme com os irmãos batistas. Porque quando eu era criança, de 7 anos para 8 anos, a minha avó falou de mim para um irmão batista chamado Cabral. O Romualdo conheceu bem minha avózinha. E o Cabral era um senhor já de idade avançada, cabeça branquinha, olhinhos azuis. E o Cabral, ele saía da casa dele, viajava 2 horas de ônibus, por 2 anos, todos os sábados. Por 2 horas ele ficava comigo. Ele não ia para uma congregação, ele não ia para um povo, ele não ia para uma família, ele ia para uma criança, com uma vitrolinha de papelão embaixo do braço, para tocar o disquinho e contar histórias bíblicas para mim e me ajudar a conhecer a palavra de Deus. Então, Cabral não tinha ideia em quem ele estava investindo. Ele não sabia onde Deus ia chegar comigo, mas ele fez isso por 2 anos. E eu estava contando isso para o irmão Batista, e ele disse: eu também tenho uma dívida com a Brasil para Cristo. Eu disse: bom, então conta, né? Confessa. E ele disse o seguinte: pastor, eu um dia estava no programa de rádio do meu pastor, na Rádio Clube Santo André. E ele é amigo do pastor Marcos. E ele disse, e eu dei uma palavra lá. E aquele tempo, a gente não tinha telefone em casa, não era assim. Então a vizinha depois foi à casa dos meus pais e deixou um bilhete que um tal de Manuel de Melo tinha ligado. Ele tinha 15 para 16 anos. E ele falou com o pai dele, falou com o pastor, eles acharam que era um trote. E ele tinha marcado um horário para ligar. Então o pastor dele falou: isso é um trote, mas eu vou ligar para você. Ele ligou, atendeu a irmã Ruth. Falou: olha, o missionário estava no banho, mas quando sair ele retorna. Daqui a pouco o missionário retornou ligação. E ele disse: eu estava passando e ouvi você pregando. Sintonizei no programa de rádio. Sábado tem um culto na Pompeia de jovens e você vai ser o pregador. Ele disse: pastor, eu não era pregador. Foi a primeira mensagem que eu preguei na vida. Ele disse: nunca mais parei. Pensando nisso, eu fiquei pensando como nós seremos lembrados. Como seremos lembrados? E aí eu tomo a liberdade com vocês de abrir o livro desse irmão, Josué, que, impressionante, não é conhecido tanto pelos seus sermões, e nem pelas suas profecias, e nem pelas suas mensagens, nem pela sua profundidade teológica, mas é conhecido pelo tipo de vida que ele teve, e pelo tipo de fruto que ele produziu para Deus. Vamos abrir apenas a leitura de um versículo. No livro de Josué, no capítulo de número 24. Eu prometo a vocês, serei breve. Como eu disse, será apenas uma reflexão. E quem me conhece, quando toda vez pastor Martinelli eu falo, vou ser breve, a pessoa fica, pastor José Pedro, preocupada. Hoje vai demorar. Mas não vai não, eu vou ser breve mesmo. Josué capítulo 24. Só versículo de número 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Esse é o texto. Esse aqui é o texto. Eu quero chamar a atenção de vocês para apenas alguns aspectos.
Nós estamos lendo as últimas linhas da história de um homem. Um homem que serviu ao Senhor, que honrou ao Senhor e que começou o ministério dele com mais de 80 anos de idade. Um homem que escreveu uma história tão bonita, uma história tão linda. Um homem que enfrentou o desafio de substituir Moisés. Esse desafio não é um pequeno desafio, porque substituir alguém que foi mal é muito difícil quando você tem que assumir o trabalho ou o lugar de alguém que foi muito mal. Você vai passar um bom tempo tendo que consertar as coisas, em todos os sentidos. Mas quando você substitui alguém que foi muito bem, é mais complicado ainda. Porque vai ser inevitável, durante um bom tempo, você ter que lutar, conviver com a sombra e com as comparações. Isso será inevitável. A comparação entre a pessoa que antecedeu e a pessoa que sucedeu. Eliseu enfrentou essa dificuldade. Quando você escuta aqueles moços dizendo para ele, sobe calvo, o problema ali não era porque eles estavam tirando uma onda com ele, porque ele não tinha cabelo. Eles estavam fazendo uma comparação. Quando eles estavam dizendo sobe, eles estavam dizendo, faça como ele fez. Eliseu não tinha estrutura para lidar com esse tipo de questionamento. Foi por isso que ele mandou as ursas comerem aqueles irmãos. Às vezes, quando começamos ministério, nós também soltamos ursas para comer algumas pessoas. Porque nós, quando estamos começando, por mais preparo acadêmico, por mais conhecimento que tenhamos, falta-nos uma coisa chamada experiência. A experiência, ela só acontece com o tempo. E é a experiência exatamente que nos prepara para lidarmos com críticas, que no começo nós não aceitamos. Mas depois, com o passar do tempo, nós vamos perceber o seguinte, que a crítica, ela está para o ministério como o arado para a mão do lavrador. E que, por mais que você acerte tudo, e por mais que você acerte todas, você sempre vai ter na igreja pessoas que amam você, mas que lhe criticam, que de vez em quando confrontam, questionam. E não é por falta de amor, mas até por amor de Deus e pelo cuidado de Deus a você. Porque se nós não tivéssemos esses confrontamentos, nós nos tornaríamos uns monstros. Nós entramos, assim que recebemos a unção e começamos a receber alguns privilégios e algumas honras, nós entramos num processo de monstrificação, que caminha junto com o processo de santificação, processo de crescimento. Esse processo de monstrificação, se ele não for neutralizado, se ele não for paralisado, daqui a pouco nós temos um superego extremamente adoecido, e aí você vai ver pessoas que batem no púlpito e se dizem donas da igreja, pessoas que do púlpito mandam as pessoas irem embora e diz que se sair um, vai vir 10, pessoas desse nível, que não começaram assim, que quando começaram com a primeira ovelha, começaram com a primeira alma, começaram valorizando aquela oferta que entrava no culto, que era pequena,
mas valorizava cada pessoa ao ponto de, quando uma pessoa não ia ao culto, ligar, ir atrás. Mas aí, quando nós começamos a receber honra e aplauso e o abraço e privilégios, nós entramos num processo de monstrificação. E aí Deus, por amor a nós, a nossa alma, a nossa vida, Deus que não nos perde, Ele luta para não nos perder para o trono que Ele nos coloca. Como Ele perdeu Saul para o trono, Deus coloca na nossa vida algumas pessoas que são nada mais, nada menos do que instrumentos do próprio Deus para irem neutralizando esse processo de monstrificação, para irem tratando a nossa vaidade, o nosso orgulho. Sempre um homem que tem um grande projeto de Deus na sua vida, ele também vai ter na sua vida esse tipo de experiência, de situação. E as marcas do arado, na verdade, quando Jesus diz, quem lança a mão do arado e depois solta, olha para trás, não é digno de mim, é porque as marcas do arado produzem em nós semelhanças com o Senhor Jesus. Quando Paulo diz, ninguém zombe de mim porque trago no corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo que ele abriu semelhanças com o Senhor Jesus. Nosso ministério nos marca, o nosso ministério nos fere. Ele é tão glorioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão espetacular, ele é tão grandioso, ele é um privilégio tão excelente, mas ao mesmo tempo nós convivemos com o paradoxo de Deus levantar instrumentos, estabelecer ferramentas para ir desarmando e desconstruindo esse processo de monstrificação, para que você não chegue ao ponto de um dia ser insuportável, para que você e eu não cheguemos ao ponto de nós sermos intragáveis, de nós sermos aquelas pessoas que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, quando nós vamos caminhando com a vida, com o tempo, nós vamos adquirindo essa experiência e nós vamos percebendo isso faz parte. Isso faz parte. Essas comparações fazem parte. Tem pessoas que não estão prontas para serem criticadas, tem pessoas que não estão prontas para serem questionadas, tem pessoas que não estão prontas para serem confrontadas, e elas não entendem que isso é como aquele espinho na carne, que Paulo, num determinado momento, diz para o Senhor, tira de mim. E Jesus diz, Paulo, não vou tirar, porque o meu poder está se aperfeiçoando na fraqueza. Jesus, em outras palavras, eu tenho um alvo com você, e eu preciso deixar esse espinhozinho, para que o que eu tenho em você se aperfeiçoe com ele. Esse era um desafio de Josué, suceder alguém que deu muito certo. E Josué tem mais de 80 anos quando Deus o chama para conversar. E Deus diz a ele, Moisés, meu servo, morreu. Agora eu escolhi você para se levantar e levar esse povo, estabelecê-lo onde eu disse que ia colocá-los. Ele não pediu a Deus. Ele não se candidatou. Ele não orou pedindo essa oportunidade. E você sabe que nós não precisamos pedir oportunidade. Nós não precisamos ficar atormentando o presidente da convenção por uma oportunidade. Porque Deus tem um espaço. Deus tem um lugar para nós. Para cada um de nós. E o melhor lugar onde nós podemos ficar é o lugar onde Deus preparou para nós. Nem sempre é onde nós imaginamos que seja. Josué não pede, ele não pede.
mas ele é escolhido. O escolhido tem uma força extraordinária. Ele não se escolheu. Quem se escolheu tem responsabilidade sobre a escolha. Agora, quem foi escolhido é responsabilidade de quem escolheu. Josué foi escolhido. E Deus diz a ele: você precisa agora se esforçar, você vai se levantar. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te. E aí, eu não vou entrar nisso hoje. Mas o que é esforça-te? Esforça-te é Deus falando para ele: coloca a mão atrás das suas costas. Põe a mão atrás das costas, porque vai ter momento que você vai ter vontade de parar. Esforça significa faz força sobre você mesmo. Se empurra para frente quando você tiver vontade de parar. Põe a mão nas costas, se empurra para frente. Ninguém precisa esforçar-se se não precisa se empurrar para frente. Deus está dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. E Deus dá uma série de recomendações para ele. E agora olhe para cá. E aí, Deus, me permita, Deus prepara uma cadeira. Podia ter pego aquela. Né? Deus prepara uma cadeira. Deus diz a Josué: eu escolhi você. Esforça-te. Deus preparou uma cadeira para Josué. Uma cadeira para o povo. Esses próximos minutos, agora, eles são importantíssimos nessa palavra. Todos nós temos uma cadeira que Deus preparou para nós. Deus tem um lugar para cada um de nós. Amém ou não amém? Amém. Deus tem um espaço para cada um de nós. Deus tem um lugar para cada um de nós. Agora, às vezes nós não entendemos direito como Deus trabalha, como a mente de Deus trabalha. Deus não preparou uma cadeira segundo o número, o manequim de Josué. Deus não preparou uma cadeira do tamanho de Josué. Deus preparou uma cadeira do tamanho que ele precisava. Deus precisava daquela cadeira, daquele tamanho. Só que Deus olha para Josué e Deus olha para a cadeira. E Deus vê que Josué não é do tamanho da cadeira. Deus vê que Josué, o tamanho dele é diferente do tamanho da cadeira. Às vezes, ele é maior do que a cadeira. Às vezes, ele é muito menor do que a cadeira. Mas, na nossa cabeça, Deus tem que pegar a cadeira, pegar a trena, a fita métrica, medir Josué. E aí ele vai lá como se fosse um terno comprado numa loja, leva o terno na alfaiataria, e ele ajusta a cadeira para quem vai sentar nela. Só que, queridos, isso não existe. Não é assim que funciona. Deus não vai pegar um Josué. Deus não vai pegar um Josué. Eu sempre pego você, né? Deus não vai pegar o Josué, pegar uma fita métrica, medir o Josué. Aí Deus vai lá na cadeira e diz: puxa, eu vou ter que encolher essa cadeira. Eu vou ter que diminuir essa cadeira. Eu vou ter que aumentar essa cadeira por causa do tamanho do Josué. Não é assim que funciona. Deus olha para o Josué e olha para a cadeira e Deus diz assim: eu vou precisar dar uma emagrecida, uma encolhida, uma ajustada no Josué.
Deus não ajusta a cadeira para o Josué. Deus ajusta o Josué para a cadeira. Eu acho que você já entendeu. Mas se não entendeu direito, daqui a uns minutinhos vai entender. Deus precisa de uma cadeira. Deus estabelece uma cadeira. E Deus vai colocar o homem sentado nela. E agora Deus, ele não faz primeiro a pessoa, ele não escolhe primeiro a pessoa para depois escolher a cadeira. Deus, ele estabelece a cadeira e depois ele diz, agora vou escolher quem é a pessoa. Aí ele vai lá e escolhe Josué. Só que o Josué não é do tamanho da cadeira. Mas Deus não leva a cadeira lá para a loja, lá para a marcenaria, lá para a serralheria para ajustar a cadeira. Deus olha para o Josué e fala o seguinte, agora, filho, nós vamos começar um trabalho e quando nós terminarmos esse trabalho, você vai estar do tamanho ideal para sentar naquela cadeira que eu preparei. Se o senhor, daqui a pouco, se o senhor puder me ajudar mais um pouquinho, eu vou agradecer. Está aqui a cadeira. Está lá o Josué no capítulo 1. E, queridos, seria maravilhoso se nós pudéssemos, na história da nossa vida, dar um pulo do capítulo 1 para o capítulo 24. Puxa vida, o senhor tem quantos anos de ministério? 43 anos. Quando eu nasci, o senhor já era pastor. Eu tenho 43 anos de idade. Seria maravilhoso se o senhor pudesse dar um pulo daquele primeiro dia para esse lugar que o senhor está hoje, essa cadeira que o senhor ocupa hoje. E pudesse evitar tanta coisa, tantos degraus que o senhor teve que subir. Seria tão maravilhoso. Muito bom. Nós estamos agora diante de uma escada de 24 degraus. Josué está no primeiro degrau da escada, o capítulo 1. A cadeira está no capítulo 24, no degrau número 24. Seria maravilhoso se Josué pudesse esticar a perna e de um passo chegar no capítulo 24, mas a perna ia abrir, ele ia cair de pernas abertas na escada. Isso machuca. Não ia conseguir. Então, ele precisa subir degrau por degrau, até chegar no degrau 24, até chegar nessa cadeira onde Deus propôs para ele. Então vem o capítulo 2, e vem o capítulo 3, e você vai ver que Deus está trabalhando com Josué, você vai ver que as coisas começam a dar certo, tudo que ele faz dá certo. Ele não trabalha sozinho, ele tem um estilo, logo de começo já se vê que o estilo dele é diferente do estilo de Moisés. Josué trabalha em conselho, num comitê. Moisés era um líder mais centralizador. Josué e Moisés têm comportamentos e métodos diferentes, inclusive dirigidos por Deus para atravessar um problema. Moisés atravessa o Mar Vermelho, ele pega a vara, bate na água, levanta o cajado e diz, pode ir que a gente está aqui. E o povo, Hã? Josué não, Josué tem que chamar os sacerdotes, são 12, só funciona em equipe. Eles têm que ter a arca nos ombros, tem um ritual, eles entram, molham o pé na água, a água vai subindo, a água vai até o pescoço, e eles têm que se firmar para que o milagre comece a acontecer. Há um período de jejum, há um período de preparação coletiva, de toda a irmandade, de toda a comunidade. Agora Deus está mostrando para eles que não é um homem, que ele continua sendo o mesmo, apesar de Moisés não estar com eles.
e que ele pode operar no conjunto. Eles atravessam o Jordão, tudo dá certo. Tudo que Josué põe a mão dá certo, e ele vai subindo o degrau, porque tem degraus que você sobe. Talvez se tiver um professor de português aqui, vai ficar horrorizado o que eu vou dizer agora, mas vocês vão entender. Tem degraus que você sobe, perdoa, subindo. Mas tem degraus que você sobe descendo. Acho que vocês entenderam agora. Mas não diga nenhum professor de português que eu falei desse jeito. Então ele vai no degrau de número 1, ele vai subindo, degrau número 2, degrau número 3, tudo vai dando certo. Ele chega no degrau número 4, ele chega no degrau número 5, tudo vai dando certo, ele vai subindo. E essa subida dele, quando ele sobe, subindo, ele está sendo preparado para o tamanho da cadeira, para o número da cadeira. Chega no degrau número 6 e Jericó à frente. Ele está tão abastecido, porque agora tudo deu tão certo. Ele está tão animado, tão motivado, que Deus dá para ele uma receita de bolo muito estranha. E Deus diz, esse bolo vai ficar tão delicioso. Ô, Josué, eu vou dar uma receita de um bolo, você vai fazer o bolo para mim. Vai ficar tão gostoso, tão saboroso. Entra na cozinha e faz. Quando ele abre a receita, que receita horrível, difícil, complicada. Porque Deus estava dizendo, olha, o bolo é Jericó, você vai ter que dar 7 voltas, 7 dias, no último dia, tudo em silêncio, no último dia, na última volta, vocês vão ter que gritar, tocar buzina. Que receita de bolo, que Deus disse que vai ficar um bolo gostoso, mas Josué sabe fazer bolo, ele é general do exército, ele foi general de Moisés, ele sabe o que é estratégia de guerra, e o que ele tem na mão vai contra tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, toda a experiência. O que ele está agora recebendo de Deus vai contra todo o que ele recebeu na academia, contra toda a experiência dos anos que ele teve como general maior do exército de Israel, ao lado de Moisés. Mas ele está sendo preparado para a cadeira. E Deus, ele nem precisa deles fazerem nada daquilo para fazer o que ele fez. Ele não precisa, não tem nada a ver, não tem misticismo em torno deles darem 7 voltas na cidade. A chave não está relacionado com a numerologia, com o cabalismo desse número. A chave está relacionada apenas com a capacidade da obediência, de fazer uma receita de acordo com Deus, já que é de Deus, já que a vontade é de Deus, já que o projeto é de Deus, eu vou fazer do jeito de Deus. E ele está sendo exatamente preparado para ocupar a cadeira. E ele faz exatamente como Deus manda, tudo do jeito que Deus diz que era para fazer. Ele estava sendo testado na obediência, na fé, especialmente na dependência de Deus. Porque, querido, eu gostaria até que aqui tivesse um militar especializado em estratégia de guerra, especializado em estratégia de guerrilha, para analisar para a gente isso que está acontecendo aqui, porque isso aqui é uma agressão. Sabe o que é isso aqui? Quem canta, é como quem canta, uma pessoa que saiu de uma escola de música, de canto, ouviu uma pessoa desafinada cantando. Se para a gente é difícil, para esse tipo de pessoa, isso é uma morte. É a mesma coisa um pregador começar a ouvir alguém pregar e a pessoa começar a falar bobagem. Já aconteceu isso com você? Dói no ouvido. Né? Dói no ouvido. Mas Josué, ele é preparado nessa questão da dependência. Faz tudo do jeito que Deus manda.
E vocês sabem que daqui a pouco o que acontece, Jericó é tomada e aquela grande vitória, capítulo 6, o degrau de número 6, mas tem mais degraus. Quando a gente está vivendo esse bom momento da celebração, a impressão às vezes que dá é que nunca vai terminar. Às vezes, quando se está vivendo o período da vaca gorda, se a gente não tiver cuidado, não lembra que tem vaca magra depois. E o José, ele responde isso para o faraó, ele diz, faraó, vai ter vaca gorda, mas vaca gorda não dura para sempre. Depois tem vaca magra, vamos nos preparar para a vaca magra. Tudo passa. O capítulo 6 terminou. E aí vem o 7, e interessante se alguém aqui gosta de número como eu gosto, o 7, logo o 7, que é o número da perfeição, que é o número de Cristo, porque no degrau de número 7, o degrau da perfeição, ele cai diante de Ai. Mas ele continua subindo, descendo. Porque quando Deus está nos preparando no tamanho da cadeira, tem degraus que a gente sobe e tem degraus que a gente desce. Eu saí de alguns cultos me sentindo um gigante. Como eu me senti usado por Deus para abençoar as pessoas e servir as pessoas. Como eu senti a alegria do Espírito. Mas eu também tenho que admitir, eu saí de alguns cultos me sentindo uma tampinha. Eu nem fui para a porta da igreja abraçar o povo. Quando as coisas dão certo, a gente vai para a porta da igreja. Fica lá, beija todo mundo, abraça todo mundo. Quando as coisas não dão muito certo, a gente fica no púlpito, né? Orando pelo povo, assim para o povo de longe. Sai direto para a salinha. Olha, talvez eu tenha tido mais dias em que eu me senti tampinha do que dias que eu me senti um gigante. Eu não posso dizer para vocês, queridos, eu não posso dizer a vocês que não teve alguns dias que eu não tive vontade de parar com tudo. Eu não posso dizer para vocês que eu não tenha tido alguns dias que eu não tenha perguntado para mim se tinha sentido as coisas que eu estava fazendo. Eu não posso dizer a vocês que não tenha tido pelo menos um dia que, se eu pudesse, eu apagaria aquele dia da história da minha vida. Se eu disser a vocês que eu acertei todas, se eu disser a vocês que eu venci todos os dias, se eu disser a vocês que todas as batalhas eu saí vencedor, se eu disser a vocês que todos os dias foram dias alegres, se eu disser a vocês que tudo que eu fiz eu faria de novo, eu não vou estar sendo sincero. Porque há uma porção de coisas nessa escada que eu estou subindo. Há uma porção de coisas que, se eu pudesse não fazer, eu não faria. E há uma porção de coisas que, se eu pudesse fazer e eu deixei de fazer, eu faria. Esse degrau de número 7 é um degrau tão importante quanto o degrau de número 6. Esse degrau de número 7, ele quebra esse processo de monstrificação na vida de Josué. Esse degrau de número 7, ele lembra Josué que Deus pode dar vitória a ele contra o maior inimigo. Mas se Deus não colocar a mão contra o menor, o mais fraco dos inimigos, aquele inimigo vai ser uma emboscada, vai ser uma armadilha. Porque Josué e o povo olham para Ai e eles nem se preparam direito, porque eles saem da batalha de Jericó dizendo, bom, Jericó nós rompemos, Jericó nós arrebentamos. E Ai perto de Jericó é o quê? Aliás, olha o nome. Ai perto de Jericó não é nada. Mas é justamente esse adversário que ele pensa que não é nada, que eles não se preparam e tem o azar de ter um acã no meio do pessoal, que Deus permite que eles se estourem. Deus permite. Como foi difícil na vida dele,
esse degrau 7. Como foi difícil o degrau. Foi o degrau da humilhação. Foi o degrau do vexame. Foi o degrau da vergonha. Foi o degrau do fiasco. Foi o degrau do fracasso. Foi o degrau que as coisas não deram certo. Foi o degrau em que alguma coisa foi feita que não devia ser feita. Mas esse degrau era importante no processo que Deus tinha iniciado de preparar Josué para a cadeira. Ontem nós recebemos lá em Arujá um irmão, um apóstolo, lá de Buenos Aires. Ele disse uma coisa interessante na palavra, eu anotei aqui. Ele disse assim, olha, nosso caminho não é dos que não caem, mas dos que não se rendem, dos que não ficam caídos, prostrados. Ele estava dizendo que nesse caminho, esse caminho não é aquele caminho dos inarranháveis, dos infalíveis, daqueles que nunca erram, mas é o caminho daqueles que se um dia tropeçam, se um dia falham, se um dia se enfraquecem, eles não aceitam ficar parados naquele lugar. Eles levantam a cabeça, eles dão a volta por cima, eles acreditam que Deus quer continuar a história com eles. E aí eu tenho essa palavra, essa reflexão, a história, ela vai continuar. Depois do degrau de número 7, ainda tem outros degraus onde Deus vai levar você. Esse degrau de número 7 é o degrau que, se você pudesse abrir um buraco na terra, você se enfiava nele. Se tivesse um foguete para você entrar nele para Marte se esconder, você faria isso. Mas quem chegou 43 anos de ministério, é o degrau 43, porque já passou por esse degrau e não se rendeu. É porque passou por esse degrau e naquele dia que tinha chance de parar, naquele dia que tinha chance de ficar ali, não ficou. Se ficasse, Deus respeitaria. Se ficasse, todos teriam que respeitar. Mas não ficou, escolheu não ficar. Tem escolhas que nós precisamos fazer. Quem chegou no degrau que o Senhor chegou, é porque já passou pelo degrau de número 7. Porque ninguém tem o seu coração se não passar por esse degrau. Nenhum líder de uma denominação como o Senhor reúne pastores 3 dias no hotel, sem estatuto para discutir, sem problema administrativo para cuidar, só para reciclagem, para pastoreio, para ouvir um Josué, para ouvir um Paulo, essa celebridade, para abrir a alma, o coração. Ninguém faz isso se não passar pelo degrau número 7. Não faz. Talvez o Senhor nunca diga, nunca fale, porque o Senhor tem tantos degraus, tanta história para contar, que isso aí ficou. Mas aquele degrau do dia da tristeza, o dia da angústia, o dia que foi traído, o dia que foi decepcionado, o dia que foi abandonado, o dia que foi ferido. Paulo, você não seria o homem que você é especial se não tivesse passado por esse degrau. Pastor Gentil, esse homem que nós respeitamos, pastor Horaci, não estaria onde está se não tivesse passado pelo degrau 7. Queridos, nós olhamos para Josué no degrau 24, no capítulo 24, e nós nos admiramos com a cadeira. E tem gente que diz assim, um dia, eu quero estar sentado naquela cadeira, eu gosto daquela cadeira, porque no degrau 24 os holofotes se viram, no degrau 24 tem um flash de fotografia, no degrau 24 alguém vai bater palmas, mas só que teve 23 degraus antes de chegar aqui, tem uma história. Josué não chegou aqui de paraquedas, Josué não foi despejado aqui, Josué não chegou aqui de tropeção, de acidente, teve uma história. E aí no capítulo 7 ele cai diante de Ai. Ele cai diante de Ai.
E naquele dia que ele cai diante de Ai, ele está prostrado, ele está ferido, ele está machucado, ele está triste, ele está desapontado com ele mesmo, ele está frustrado, ele não sabia o que era uma derrota no seu ministério, ele não sabia o que era um fiasco, um fracasso, ele não sabia o que era uma coisa não dar certo. E ele tem que lidar com o sentimento, ele tem que lidar com o sentimento inesperado, ele tem que lidar com o sentimento que ele não tinha conhecimento, não estava preparado para ele. E Deus vem de novo conversar com ele, e Deus diz para ele: Josué, o que você está fazendo aí? Ele diz: Senhor, fala para mim o que foi o problema. Deus falou o problema, mas Deus disse para ele: Josué, a história não vai parar aqui. Eu quero que você abrace alguém do seu lado e você diga para ele: a história não para no degrau de número 6. Fala para ele: a história não para no degrau de número 6. A história não para no degrau de número 6. Agora escute, Deus ainda transforma ponto final em vírgula. Deus ainda entra nos degraus da nossa vida, no número 6. E Ele nos testa nos nossos fracassos, porque se é verdade que nós somos testados nas nossas vitórias, e somos testados, e muitas vezes somos reprovados, porque não sabemos conviver com a vitória, sem nos desconstruirmos, sem perdermos a essência, também é verdade que somos testados nas nossas fraquezas, nas nossas derrotas. E agora, este irmão Josué está sendo testado, e está sendo habilitado e construído. E ele vai para Ai, do jeito de Deus. Ele vai para Ai agora com a estratégia de Deus. Ele pergunta então: Senhor, qual é a receita do bolo? E Deus dá a receita. E depois de Ai, depois da vitória no degrau de número 8, sabe o que acontece? Ele ainda enfrenta 29 batalhas. E ele derrota 29 nações. Ou seja, depois que ele passa pelo degrau de número 6, o degrau de número 6 era o portal das grandes vitórias, de 29 vitórias que Deus tinha preparado para ele. Se ele parasse naquele dia, ele não ia jamais chegar onde ele chegou. Ele não ia jamais ter nem ideia do que Deus tinha para a vida dele. Então eu preciso hoje abraçar você. Eu preciso dar um beijo no seu coração. Eu preciso que o Espírito Santo me use como uma mãozinha para jogar essa semente dentro de você. E eu estou terminando esta palavra para dizer a você que ainda tem muita história para acontecer, para ser escrita, muitos capítulos, depois do capítulo de número 6 na sua vida. Eu não sei se hoje você está vivendo esse degrau de número 6, mas se não está vivendo, no dia que você estiver nele, eu desejo que o Espírito Santo te lembre que a sua história não vai terminar ali, que ainda tem muita história, tem pelo menos 29 nações para Josué enfrentar e vencer, e finalmente, queridos, finalmente ele chega no degrau de número 24. O homem que estava presente no capítulo 1 não é o homem do capítulo 24. A essência a mesma, mas agora ele foi ajustado. Escute isso. Deus não vai ajustar a promessa a você. Deus vai ajustar você à promessa. Deus não vai ajustar a cadeira a você. Deus vai ajustar você ao projeto que Ele tem para a sua vida. Então, quando Ele apertar, e tem degraus que Ele aperta, é porque Ele está olhando para você, Ele olha para a cadeira. Não, ainda precisa apertar mais. Aí ele olha e compara você com a cadeira e diz: não, eu preciso passar mais uma lixa. Aí, irmão, tem aquela lixa fina, tem aquela lixa grossa. E agora Deus está olhando milimetricamente.
Você, às vezes, está mais perto da cadeira do que você pensa, mas você não está sentado, não sabe. Aí diz, não, ainda falta mais uma coisinha. Aí ele vai mais. Você já viu como é que afina violão? Hã? A corda do violão para dar o som, o melhor som, apertando. Aperta. Aí ela daqui a pouco está pronta e emite o som que o músico quer tirar. Aí Deus pega Josué no capítulo 1, faz ele subir, faz ele descer, olha para ele, ainda tem que subir, tem que descer, passa por uma coisa, passa por outra, mas no capítulo 24, Deus olha para ele e fala, agora ele já está pronto, senta aí, Josué. Agora ele está do tamanho da cadeira, ele está do tamanho da cadeira, agora ele chegou no ponto ideal, agora ele chegou no nível ideal, então deixa eu ser porta-voz de Deus para você, numa palavra simples, que resume tudo o que eu disse. Deus, no primeiro capítulo, é o Deus do capítulo 24. Ele olha para você e ele começa a preparar você para o que ele lhe preparou. Daí para frente, na mão de Deus, você está sendo preparado. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai largar você. Deus não vai desistir de você. Mesmo que o vaso está quase pronto, escape, cai no chão, ele pega e faz tudo de novo. Deus tem um projeto, ele sabe onde vai te colocar. Ele sabe onde você vai funcionar. Ele sabe o melhor que ele pode tirar de você. Ele sabe o melhor que ele pode extrair de você. Deus tem um plano para você. E aí, ele está equipando e afinando você para ocupar o lugar que ele tem. Eu amo você em Jesus. E Josué não prega tanto com sermão. Josué não prega tanto, não tem uma palavra profética. Mas Josué prega com a vida, ele prega com a história. E quando termina a história, Josué chama o povo e diz, olha para a minha vida, olha como eu vivi no meio de vocês. E ele lembra ao povo, e depois de tantos anos andando com o povo, estabelecendo o povo na terra, décadas, ele tem alegria de terminar. No primeiro capítulo é uma nação de ex-escravos. Eles não têm patrimônio, eles não têm propriedade, eles moram em cabanas. Mas no capítulo 24 ele tem a alegria de despedir o povo, cada um para a sua herança, cada um para a sua casa, cada um para o seu apartamento. O povo andou com ele e ficou melhor depois que andou com ele. E é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim. É isso que eu desejo que eles se lembrem quando pensarem em mim. Que alguém que andou comigo ficou melhor do que era depois de andar comigo. Que alguém que andou conosco ficou melhor do que era antes de andar com a gente. De que alguém que se relacionou com esta obra ficou melhor depois que se relacionou com esta obra. De que alguém que se aproximou da liderança dessa igreja, depois que se aproximou, ficou melhor do que era, mais perto de Deus, mais junto de Deus, melhorou enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto gente. Queridos, eu amo vocês, e a grande bênção que eu desejo a vocês é que quando nós chegarmos no capítulo 24 e olharmos para trás, nós possamos ver o povo que Deus confiou às nossas mãos, melhor do que quando nós começamos a andar com eles, próspero, abençoado, acrescentado, avalorado, e esse povo possa juntamente conosco dizer que o Senhor é Deus desse país. Muito obrigado. Obrigado, Josué. Deus abençoe.